Rio de Janeiro, 17 de julho de 2025, quinta-feira, 11h32 da manhã. Flamengo 2, São Paulo 0. Em noite de Bayern, Flamengo lembra São Paulo que Brasileirão não é Copa do Mundo de clubes. Santos 1, Flamengo 0. Em noite de Flamengo, Flamengo lembra Flamengo que Brasileirão não é Copa do Mundo de clubes. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Lá vai conhecer o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? O homem das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... Dois, Esse é gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Guilherme, eu sei que a gente recentemente tá falando isso entre a gente, acho que também a gente falou durante a gravação. Mas, cara, tipo, é tão incrível como, tipo, ela pediu a Libertadores em casamento e ela disse, ô Picareta, você tá no ar. Cara, é muito bom, tá ligado? E, tipo, também tem o Totó falando Mengo, assim, tipo, o Mengo pediu a Libertadores em casamento. Cara, isso foi incrível. Magia da edição, cara. É muito bom também pra mim o diálogo entre, tipo, o áudio vazado falando do francês e o Jorge Jesus falando 1, 2, 3, tipo, mais 5, que é tipo, o cara vai aumentando o nível da ofensa, cara, até o Jorge Jesus não aguentar mais, tá ligado? Não, eu acho maravilhoso o fato de você não tinha percebido isso até eu te falar, tipo, que tinha ficado muito tão bom. perfeitamente encaixado. É muito bom esse diálogo. Mas assim, só pra dizer que, tipo, hoje o dia não tá muito bom, né, Guilherme? Fala a verdade. Hoje o dia não tá muito bom, por quê? Pô, depois daquela vergonha ontem. Eu que não vi o jogo, tá ligado? Não, mas aí ontem aqui o dia não foi muito bom, então, né? Hoje já passou. É, mas afeta, pô. Tu acorda com a cabeça quente, cara, inchada ainda do jogo de ontem, pô. Eu, Tomar tipo, gol não, de o Neymar dia em tá 2025, tá ligado? bom. O dia tá bom e eu tô, tipo, aqui morrendo, tá ligado? Não, eu tô felizão, tá ligado? Tô super empolgado, super energético, falando o dia tá uma merda, tá ligado? Tipo, tá muito bom. Tipo, morrendo. Foi mal, galera, por estar tossindo num podcast. Deve ser muito desagradável ouvir isso só com áudio. Mas faz parte. Mas assim, ontem ou hoje pode não estar muito bom, mas sábado passado tava ótimo, né, Alex? Porque a gente vai começar falando aí sobre o jogo do São Paulo. Aliás, acho que a gente precisa contextualizar um pouquinho, né? Que a gente gravou um episódio reagindo a algumas partes da coletiva do Felipe Luiz, né? Que a gente postou antes desse, que ficou como um episódio bônus. Inicialmente a gente ia usar a própria coletiva do Felipe Luiz para comentar também sobre os dois jogos, né? Principalmente sobre o jogo contra o São Paulo. Mas acabamos dividindo em dois episódios, né? Ficou algumas coisas extracampo, se quiserem saber sobre Pedro, sobre Boto, sobre Matheus Gonçalves, algumas perguntas que o Felipe respondeu lá, a gente comentou nesse episódio bônus, e hoje a gente vai falar o que a gente acabou não falando no outro episódio, né? Que é sobre Campo o e jogo do bola. São Paulo, no sábado, e sobre o jogo contra o Santos agora na quarta-feira. Que podia não ter acontecido, né? Assim, pensando bem agora, levando tudo em conta, é um jogo que poderia não ter acontecido, né? Não era necessário. Mas o jogo contra o São Paulo foi bem necessário, né, Alex? Foi, eu acho que a gente brincou já várias vezes sobre essa relação entre o Flamengo como esse grande clube que você tem um pouco de receio de pegar por entender que é um clube que compete muito, que é um adversário diferente, né? Então, a chamada que a gente fez pro episódio bônus, como o Guilherme falou, dê uma conferida lá. As chamadas estão realmente muito boas e o episódio também tá bem interessante. Ele é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer, com essa ideia de tentar ir meio que reagindo à coletiva e tudo mais. Então, dê uma oportunidade ao episódio. Mas a gente fez uma brincadeira com relação à chamada com a fala do Crespo, né? Que graças a Deus não é todo dia que você enfrenta o Flamengo. Fiz uma brincadeirinha com relação ao final do Super Mundial, que a gente também falou da final do Super Mundial e, enfim, do fato do Chelsea, né? Nosso filho ter ganhado o Super Mundial, somos pais orgulhosos. Eles crescem tão rápido.
tão rápido, né? Tipo, em menos de um mês já tava. Tipo, tomou uma surra e em menos de um mês depois tava sendo campeão. Como é que é lindo, né, a vida. Já quase virou time grande já. Quase, quase. Tá na adolescência do futebol ainda. Mas assim, a gente. E aí a gente retoma fazendo essas paradas com o Mundial, porque foi uma sensação muito boa, né? De voltar e conseguir fazer um jogo tão dominante, né, o Guilherme? Diante do São Paulo, que é um clube muito grande, é um clube que talvez não seja um dos melhores elencos do Brasil, mas definitivamente também tá mais na parte de cima do que a gente vai pensar em nível de elenco, né? Se a gente pensar os 20 clubes da Série A, definitivamente a gente vai pensar o São Paulo como um clube que tá entre os 10 primeiros elencos. Mas assim, não fez frente ao Flamengo. Num jogo bem dominante por nossa parte, em vários aspectos. Até uma coisa que a gente acaba ouvindo, teve um debate de alguma forma na coletiva, onde o jornalista pergunta, né, sobre o São Paulo ter vindo para ficar jogar defensivamente, e o Felipe discorda, ele fala que a ideia do São Paulo foi tentar marcar pressão, e é até muito curioso pensar que, tipo, é uma coisa que fica meio ambígua, porque, tipo, as peças do time realmente não são peças pra poder ficar defendendo lá atrás, mas, tipo, foi uma marcação meio que não deu muito certo. O Flamengo encontrou muito espaço, né, entre as linhas deles, né, tipo, principalmente no segundo tempo eu vi muito isso. E acho que caracteriza bastante, tipo, a dificuldade que é realmente se planejar pra jogar com o Flamengo, né? Se você ficar muito lá atrás, talvez você tenha até uma sorte melhor do que se você tentar marcar o Flamengo no campo de defesa do Flamengo, né? E acho que até você falou, né, o São Paulo que é um time muito grande, tem várias páginas no Instagram, mas, mas assim, é muito triste quando a gente vê times desse tamanho só querem jogar na retranca, né? Só querem jogar defensivamente. E eu tô falando isso justamente por essa pergunta na entrevista, que trouxe um pouco disso, e porque a gente tinha chegado a gravar respondendo essa pergunta, né, Alex, mas a gente perdeu esse pedaço do áudio no episódio anterior, então acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho, e já vou tentar conectar com uma outra pergunta que a gente acabou perdendo também, que foi em relação a como os clubes voltam no Super Mundial, né, como que é uma cultura do futebol brasileiro que preza pelo resultado, muitas vezes, e como que eu acho que o Flamengo pode tirar do Super Mundial muito mais do que lições sobre resultado, é sobre desempenho, sobre uma forma de encarar o jogo, sobre uma forma de competir, e como que eu acho que, tipo, é ruim pro futebol brasileiro e é ruim pro Flamengo que outros times não se coloquem nessa posição, mesmo times de camisa pesada, né? Mesmo times que competem por título todo ano, como é o caso do Palmeiras, quando vão pro confronto direto, eles optam por jogar com a linha baixa. Até por isso que eu discordo um pouco do Felipe de que foi só a pressão do Flamengo, porque eu acho que hoje no Brasil, assim, se não forem todos, 99% dos times têm a tendência de ir enfrentar o Flamengo com as linhas recuadas. Então, me parece que, é óbvio, tem muito mérito da pressão do Flamengo, né? Porque foi uma pressão muito eficiente mesmo, mas tem um quê também do São Paulo vir assim. E até a gente comentou também, né, Alex, que o São Paulo no segundo tempo dá mais espaço, como você disse, porque o São Paulo volta pro segundo tempo querendo jogar um pouco mais. E aí, isso, tipo, para mim não confirma nem a minha interpretação nem a interpretação do Felipe, porque tanto você pode ler que o São Paulo veio para jogar com as linhas baixas, segurou o primeiro tempo e resolveu tentar um pouco mais no segundo, como você pode ler que o São Paulo veio para jogar, não conseguiu, e no intervalo o Crespo, o técnico do São Paulo, ajeitou um pouco o time para tentar jogar um pouco mais. Mas o fato é que, para mim, foram dois tempos um pouco distintos. O Flamengo foi dominante o jogo todo, mas no segundo tempo o São Paulo participou mais do jogo, teve mais chances, enquanto o primeiro tempo foi de total domínio do Flamengo, só que no primeiro tempo não saiu gol e no segundo saiu, então também não necessariamente esse domínio a gente conseguiu converter em gol, né? Eu acho que assim, é importante pensar nisso como até uma questão de coerência mesmo, e no caso talvez o São Paulo, uma incoerência, né? Porque assim, acho que a gente tá muito acostumado talvez ter alguma coerência nessa ideia de, tipo, começar o primeiro tempo mais defensivo e se soltando no segundo tempo pra alguns tipos de confronto e tal, e talvez essa seja a grande coerência, mas acho que ao mesmo tempo, se você se prepara pra, durante a semana, porque é isso, né, tipo, você se preparou a semana toda pra poder defender o jogo todo, pra atacar o jogo todo, pra poder fazer um pouco dos dois, eu acho que isso pode ser um problema. Ainda mais pensando no próprio contexto do São Paulo, que tá com um técnico novo, beleza, teve tempo durante o Super Mundial pra poder treinar. Mas eu não sei, eu me questiono se foi uma boa decisão
ter estratégias tão diferentes nos dois momentos do jogo, sabe, Guilherme? Mas assim, eu acho que, para Ou além de. sequer, ou sequer se foi uma decisão, né? Porque pela leitura do Felipe pode simplesmente ter sido desde o início o plano jogar mais e não conseguiu. E depois fez os ajustes no intervalo. Também pode ser uma leitura, né? De fato, tem isso, e eu acho que acaba isso diretamente se posiciona na situação, que é o mérito do Flamengo, né? E é o mérito de um time que, tipo, a gente acaba falando sobre isso, e isso permeia um pouco a ideia de, tipo, falar sobre a não escalação do Pedro, o não relacionar o Pedro pro jogo pela falta de compromisso com o treinamento e com o elenco e com o time de forma geral, é, para um time que apresenta um esforço muito grande em campo, né? E aí, tipo, e você vê que esses jogadores que são considerados às vezes muito mais jogadores do esforço do que necessariamente da técnica, eles entregaram muito e entregam tecnicamente também em vários momentos, né? A gente vai falar do Luiz Araújo com um grande gol, embora tenha tomado uma decisão muito ruim numa bola que era pra ele tocar rápido pro Arrascaeta. E ele enrola e toca a bola pro Arrascaeta quando o Arrascaeta já tava mais marcado, já tinha mais opções na frente dele, mas fez um grande gol. Foi jogando importante nessa partida, inclusive. O Plata, que pra mim parece meio incontestavelmente um dos jogadores mais importantes do nosso elenco. À medida que sempre que ele tá em campo, ele é relevante, ele cria jogo e, tipo, e se ele não tá em campo, ou se ele tá em campo e não joga bem, ele faz falta pra gente, claramente. Eu acho que talvez ele seja a nossa única grande convicção de jogador de ataque, na verdade. O Bruno Henrique, que fez um grande jogo, assim. É aquele tipo de jogo que, tipo, te faz lembrar o Bruno Henrique dos melhores momentos e faz você questionar. Por que ele não consegue ser assim sempre? Será que. E aí, vê aquela coisa. Será que seja talvez dele poupar mais o Bruno Henrique pra, tipo, botar ele em jogos onde ele possa ter condições de fazer mais esse tipo de jogo? Eu não sei, cara. Mas é muito confuso, porque tem muito jogo que ele vai muito mal e aí ele foi muito, muito bem no último jogo. E a gente também vai falar sobre, por exemplo, o Aracian, que, cara. Será que ele é o predestinado 2.0, Guilherme? É muito incrível como esse moleque entra e faz gol. Ele entra e é importante. E a gente tinha até comentado, né, Alex, de uma forma um tanto quanto breve, mas também ficou na parte alta que a gente perdeu, que o Flamengo, existem propostas, ou existe a especulação de que há propostas por se vender o Wallace e que a gente acha que tem que segurar, né? Eu acho que é um caso de não vender. Eu não vejo como seria positivo uma venda do Wallace. Até o jogo do São Paulo, ele tinha entrado contra o Chelsea, fez gol, entrou contra o Los Angeles FC, fez gol, e entrou contra o São Paulo, fez gol. Então ele vinha numa sequência de todos os jogos que ele estava entrando fazendo gol, né? 3 jogos seguidos. Contra o Santos, infelizmente, ele não fez gol, a gente vai comentar depois. Mas muita personalidade e muita qualidade. Ele já jogou pela esquerda do ataque, pela direita do ataque, ele já jogou como segundo atacante, como 9. O moleque tá pedindo passagem, a verdade é essa. Eu acho que contra o São Paulo, ele mostrava que tá pedindo passagem, mas como o ataque todo foi bem, não houve essa brecha para ele ser titular contra o Santos. Mas eu acho que, por exemplo, se a gente pega um jogo contra o Santos, em que o ataque não foi tão bem, de repente num próximo jogo, até porque o Bruno Henrique tá suspenso, o Wallace poderia ser uma opção de titular contra o Fluminense. Eu acho que o moleque vem num ritmo muito alto. Para mim, o Luiz Araújo foi o melhor em campo. Eu acho que ele foi muito bem nos dois tempos, mas de fato o ataque todo foi bem. Plata e Bruno Henrique. E tem sido a métrica do ano, né, Alex? De que quando o ataque funciona, a gente ganha o jogo. Isso é óbvio, né? É assim que funciona o futebol. Mas isso é uma característica muito marcante desse trabalho do Felipe Luiz. Que o ataque é irregular, a defesa é muito mais regular que o ataque, só que quando o ataque funciona, a gente costuma ganhar o jogo. Tanto que a gente mantém a mesma métrica. O único jogo no ano, na temporada, né? Não tô levando em conta a Carioca, em que a gente fez 2 gols e não ganhou, foi contra o Bayern de Munique. Todos os outros jogos que a gente fez 2 ou mais gols, a gente ganhou. Só contra o Bayern que não. Então, tipo, a gente fez 2 gols, garantiu a vitória. Por mais que a gente tenha tido um ataque que perdeu chances, como você falou do Luiz Araújo, mas tem uma chance no primeiro tempo que o Plata chuta também e chuta ao lado do gol, assim, né? Perde uma chance bem de frente pro gol. Mas também, além da gente perder chances, uma atuação de algumas defesas quase milagrosas, assim, do goleiro do São Paulo, do Rafael, né? Acho que é Rafael o goleiro do São Paulo, né? Isso mesmo. Cara, uma bola na trave que o Léo Ortiz coloca também, num chute de fora da área. Assim, a gente poderia ter sido mais, porque o ritmo, acho que principalmente do primeiro tempo,
foi muito alto e produziu muito mais chances do que saiu o placar, né? Que foi 0-0, no caso do primeiro tempo. O segundo tempo acho que foi mais justo esse 2-0 mesmo, dentro do que ficou ali, pelo que foi o jogo. Mas eu acho que pelo que foi o primeiro tempo, poderia ter sido mais esse jogo e com gols perdidos, com bolas na trave, com grandes defesas também, mas o ataque no geral funcionou, né? E acho que tem sido esse padrão, né, Alex? Quando funciona, o Flamengo ganha. Cara, eu acho que uma coisa muito interessante de pensar sobre essa questão do ataque e tal é pensar justamente na nossa defesa. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, sobre o jogo contra o Santos, que é onde, quando a nossa defesa não esteve super firme e sóbria, a gente acabou sofrendo mais, né, e tudo mais. Sofrendo mais e tudo mais é excelente, né? Mas assim, a gente tem esse ponto onde a gente olha pra esse elenco e pensa muito nele sobre. A gente já falou sobre isso, inclusive, já. A gente pensa sobre ser um elenco ofensivo, porque o Flamengo é um time que joga pra frente. Mas ele é muito baseado na sua defesa. Inclusive, essa lógica da pressão, a forma como o Felipe pensa, né? Porque é isso, a pressão é o momento onde a gente tá sem a bola. Então, tipo, é uma lógica muito defensiva em alguma medida. Claro, é a defesa que constrói um ataque. E eu acho que essa mentalidade é muito boa. Eu penso muito sobre o Jorge Jesus nesse sentido, inclusive. Não sei se você vai se lembrar, mas uma fala dele que pra mim é muito icônica. É que ele fala sobre o que ele precisou fazer, vir aqui fazer foi ensinar o Flamengo a marcar, a se defender. Porque com a bola no pé, o futebol brasileiro sempre soube se meio que se virar. E claro que existiam muitas ferramentas que ele proporcionou também para aquele time, mas também, tecnicamente, era um time com muitas ferramentas, pensando em dois meias craques que a gente tinha. A gente tinha o Bruno Henrique também fisicamente no ápice e o Gabigol também no seu auge. Então, assim, ou muito perto do seu auge, talvez não seja o auge dele, mas talvez muito perto de. E, assim, e ainda tinha um Arão muito bem, provavelmente no seu auge também. O Gerson começando a virar um cara muito especial. Então, assim, talvez tecnicamente fosse um time ainda mais brilhante do que esse time, embora esse time seja longe de ser ruim. Muito longe mesmo, embora que é um discurso que existe, né? Mas, assim, é um time que, de fato, ele precisava saber ferramentas pra poder marcar, porque, tipo, quando tinha a bola no pé, era muito capaz por si só. E tinha muitas ferramentas ofensivas. E talvez o grande problema do Felipe atualmente seja oferecer as ferramentas ofensivas pra esse elenco, que vai ter. Não tem mais um meia como é o Ribeiro do lado do Arrascaeta pra poder ajudar na criação. Acaba gerando um outro tópico que você pontuou e que é relevante, que é essa rasca dependência, que o time do Flamengo acaba sendo um pouco previsível, um pouco, talvez em alguns momentos, meio sem alternativas, porque a grande jogada do Flamengo é roubar a bola no campo de defesa e, com o time desorganizado, construir jogadas, mais em velocidade, né, mais diretamente. E quando tem que atacar um bloco um pouco mais baixo, sofre um pouco mais. Embora também consiga ter saídas, porque é um time muito bom tecnicamente mesmo. De novo, é importante reforçar isso, porque realmente é um tópico de muita discussão na internet, né, Guilherme? Mas assim, a defesa, a forma como o Flamengo se defende, ela é realmente muito preponderante. E fica claro como a gente consegue passar jogos sem perigo. E aí a gente faz 2 gols e a gente ganha o jogo porque a gente não toma gol. Ou toma só um gol. Então, é um time que, pra um time ofensivo, é um time bem defensivo, né? Se você parar pra pensar um pouco. Sim, a gente apontou isso já há muito tempo, né, Alex? É a marca do trabalho do Felipe Luiz. É uma defesa extremamente sólida e um ataque irregular. A gente, inclusive, aponta há muito tempo que a linha de defesa do Felipe, se você pega ali, goleiro, laterais, zagueiros, até os volantes, tem sido de altíssimo nível. Sai um lateral, entra outro, sai um zagueiro, entra outro, sai um volante, entra outro e mantém o alto nível. O que não tem funcionado é do meio pra frente, né? A gente tem alguns momentos que funciona e outros que não. Não tem tido essa regularidade. E assim, até pegando esse gancho especificamente, foi um jogo em que o Alan, eu falei que o Luiz Araújo foi melhor em campo, na minha visão, mas eu acho que o Alan esteve bem próximo, assim, também. Foi um cara que jogou muito bem o jogo inteiro, e não é fácil substituir o Pulgar. O Pulgar é um dos pilares desse time do Felipe, e o Alan substituiu a altura, óbvio que também foi a estreia do Jorginho no futebol brasileiro, foi um bom jogo do Jorginho também. Então ali o meio campo continuou muito bem servido em questão de volante, né? E onde a gente pensou que faria falta e nesse jogo não fez, foi na posição mais à frente, né, que o Gerson vinha ocupando de meio atacante, ali pela direita, que no caso a gente teve um atacante mesmo,
foi o Luiz Araújo, mas até pelo nível da atuação do Luiz Araújo, não deu pra sentir falta do Gerson nesse jogo, né, que foi uma saída que aconteceu, mas certamente pro segmento da temporada a gente vai sentir falta, porque, como você disse, a gente não tem mais um Everton Ribeiro. Quem fazia essa função de criar junto com o Arrascaeta, muitas vezes era o Gerson, né? Então a gente. O Luiz Araújo é bom jogador, é bom jogador, mas ele tem outra característica. Ele não vai te entregar a criação como o Gerson muitas vezes te entregava. Ele pode até ser mais eficiente que o Gerson em muitas situações, né? Tanto que a gente brincava que o Gerson não fazia gol. E o Luiz Araújo é um cara que faz mais gol. Mas ele não vai te entregar na criação, então você fica sem ninguém que possa fazer isso de forma mais ofensiva. Você tem a criação a partir da zaga, a partir dos volantes, você tem os laterais subindo, mas ali no meio de campo, é o que você falou, cai nessa rasca dependente. Acho que a gente pode até adiantar esse tópico, né, Alex, que de fato é um problema para a temporada. A gente cai nessa rasca dependência. Sim. E aí contra o Santos, o que aconteceu contra o São Paulo, na verdade, foi o que fugiu à média. A gente espera que se torne a nova média, que foi o Arrascaeta não foi tão destaque no jogo, mas outros jogadores resolveram. Só que quando a gente joga contra o Santos depois, eu acho que ele não vai bem no jogo novamente, mas a gente volta ao que estava sendo o padrão ao longo do ano inteiro, que é o dia que o Arrascaeta não vai bem, ninguém resolve. Então por isso que a gente diz que tem uma rasca dependência, né? E até acabei já falando um pouquinho da falta do Gerson, e você estava apontando a questão também da falta de alternativa. O time acaba se tornando também previsível quando você tem, troca jogadores por outros de mesma característica. Eu acho que por isso que, em parte, esse problema do Felipe Luiz é de montagem do elenco, né? Que já vem da gestão anterior, mas que também a gente tá numa janela aí que ainda não teve nada, né, Alex? Então, é muito importante que a gente contrate, porque a gente perdeu jogadores. A gente pode perder mais jogadores ainda, como, por exemplo, o Wesley, né? De alto nível. E a gente não tem ainda substituições à altura e a gente já precisava de reforços. Não é só substituir os que saíram. A gente já estava com problemas no elenco e a gente não cumpriu com esses problemas e vão nascendo novos problemas, né? Então acho que isso tudo vai gerando um ataque que te dá menos possibilidades de jogo, porque você vai tendo jogadores com características mais parecidas, né? E aí você acaba se tornando previsível, né? Cara, então, eu acho que isso tudo que a gente pensa sobre a questão de alternativas, a saída do Gerson e tudo mais, mas também tem uma questão. Só pra deixar claro que eu acho que a dificuldade que a gente tem no ataque se dá pra um motivo muito específico. Você falou e é perfeito. Eu acho que o nosso time, ele se organiza e constrói e cria muito a partir da linha de zaga e dos volantes. Porque a gente tem um problema, no meu entendimento, de forma geral. Eu acho que o nosso meio campo é muito esvaziado. Eu acho que a gente acaba. A gente já falou bastante sobre isso. A gente caminhava muito pra uma linha de 4-2-4, né? Onde ficavam aqueles dois volantes ali, na frente dos zagueiros, meio que sozinhos. O meio campo era meio vazio. Isso se somava ao fato de que o Arrascaeta acaba construindo muito jogo como um segundo atacante agora. Mas não só isso, eu acho que, além disso, a necessidade de alguém que viesse mais por dentro, vindo desses pontas, ou falsos pontas, como o Gerson fazia, mas ainda assim, eu achava que o Gerson ainda ficava excessivamente aberto em alguns momentos. Eu acho que ele podia estar mais pra dentro. E digo também, acho que o nosso outro ponta também poderia estar mais pra dentro também. E a gente tem um meio campo muito mais recheado. Porque é importante dizer, a seleção argentina, campeã do mundo, é uma seleção com muitos jogadores jogando por dentro. E pra mim, ela é meia referência do que eu penso de futebol. Assim, de trabalho contemporâneo acontecendo, sabe? Eu poderia falar que o Flamengo do Jorge Jesus tinha isso. Mas pra além disso, eu acho que vale só dizer que, atualmente tem alguma organização fazendo isso, algum time fazendo isso. Por exemplo, a seleção argentina. Mas o que eu quero dizer é que, com relação a isso, Guilherme, tudo assim, é que a gente realmente perdeu uma alternativa no Gerson, né? Então a gente acaba ficando... Os nossos jogadores de lado do campo são mais específicos ainda. E todos muito parecidos. Que é essa coisa mais, de velocidade, de ataque à linha de defesa adversária. E menos passe, menos construção, menos associação. Não que não sejam bons nisso. Até são. Principalmente o Plata. O Luiz Araújo também. O Cebolinha e o Michel provam-se cada vez menos capazes disso. Mas Plata e Luiz Araújo conseguem. Mas ainda assim, a gente precisa de mais desse tipo de característica, porque o grande ponto é, a gente só tem um cara que faz isso. E ele é o titular. Então quando a gente precisa mudar o jogo, a gente só tem os meninos da base. Um deles, infelizmente, não entrou sequer.
o Alan acabou entrando mais tarde, mas acho que também ele é um pouquinho menos associativo do que o Matheus Gonçalves poderia ser idealmente. Embora ele ainda seja muito associativo, mas porque o Alan, ele pra mim é quase mais um atacante mesmo, né? Ele tá ali pra entrar no lugar do Plata ou do Arrascaeta. Não necessariamente como um cara que comporia um pouco mais o meio campo nessa lógica. Então, assim, eu acho que tem isso. Sobre as características do que jogador que a gente precisa contratar, a gente falou muito pouco, mas já um pouquinho mais no outro episódio, né, no episódio bônus. Mas assim, levando em consideração o que acontece nesse jogo também, é que isso é muito curioso. A gente já tem 3 laterais esquerdos, né? E 2 se lesionam nesse jogo. E é o ponto de que a gente acaba tendo que entrar com o Varela improvisado na lateral esquerda também no jogo contra o Santos. Porque é isso, o Vinha também vem voltando de uma lesão, ele volta mais recente, uma lesão muito grave. Não, peraí. O Vinha também vem voltando, aí você tá de sacanagem. O Vinha também vem voltando, pô. O Matias vem voltando, tá bom? Continue. O Matias vem voltando de uma lesão muito séria. E ele volta até depois do Pedro, né? Então, se a gente tinha só. Acaba que não. A gente já sabe que não é exatamente esse problema. Mas se a gente supõe que o Pedro tava demorando pra voltar e ter mais minutos por uma questão física, de estar voltando de uma lesão muito grave, o Vinha vem de uma lesão. O Vinha vem de uma lesão muito grave também. Acho que talvez até mais grave, eu não tenho certeza, porque ele se lesiona antes e volta depois. Não é isso? Sim, é mais grave a do Vinha. E de fato, o Vinha vem voltando e ainda vai voltar por mais um período aí que o Vinha vai estar voltando, né? Exatamente. Ele vinha voltando e continuará voltando no futuro breve. Mas assim, a gente. Mas é isso. A gente não vai pregar aqui que a gente deve contratar um outro lateral esquerdo que a gente já tem 3. É uma fatalidade a gente ter perdido o Alexandre e logo no mesmo jogo perdeu o Ayrton Lucas também. Mas assim, ele trazendo pro jogo contra o Santos, Guilherme, porque é um comentário que você fez muito forte pra mim, e que é completamente coerente, é que o Varela sofreu bastante. O Flamengo sofreu ofensivamente pelo Varela estar ali, porque ele tem dificuldade de atacar ao fundo, sendo destro, né, na esquerda. Mas até defensivamente, o drible que ele toma, que permite ao Neymar o espaço para poder finalizar o gol, se dá muito pelo fato de que ele também vai ter dificuldade de, como um destro, defender na esquerda. Né? Então, assim, a falta de opções é isso, né? Tipo, talvez. Me ocorre, será que talvez o Léo Pereira ali fosse melhor? Eu não acho que seria o caso, tá? Mas. Porque, tipo assim, realmente uma fatalidade esse caso, né? Porque é isso, a gente tem 3 opções, tipo, acho que talvez seja a posição onde a gente menos poder reclamar de, tipo, não ter opção. A lateral esquerda. Né? Com certeza. Mas assim, é uma fatalidade, mas pensando no resto do contexto, tipo, por que a gente não tem muitas boas alternativas pra poder substituir no jogo? Ou porque o Cebolinha começa esse jogo sendo o Cebolinha, tá ligado? Que a gente sabe que é o Cebolinha. Então, assim, questões. Eu acho que assim, pegando pro jogo contra o Santos, é engraçado que a gente falou que o jogo do São Paulo foi ótimo e a gente tá, tipo, descendo. Mas é porque, tipo, a gente tá tentando trazer que apesar do jogo do São Paulo ter sido ótimo, e eu acho que o que a gente tá fazendo não são diretamente ao jogo contra o São Paulo, mas existem problemas que são um pouco mais de, talvez, de médio e longo prazo já nesse time do Felipe e que a gente acha que podem ser problemas para a temporada. Então a gente tá tentando relacionar com isso. Mas contra o São Paulo, o que aconteceu foi. Contra o Santos, melhor dizendo, o que aconteceu foi justamente o outro lado da moeda, né? Onde o Flamengo mantém o padrão de jogo, só que o ataque não funciona. E aí, tipo, pra mim, foi um jogo. Tudo que a gente fez contra o São Paulo, a gente fez em algum grau contra o Santos, só que tudo foi pior. Tipo assim, o time tava tecnicamente num dia pior. Em questão de intensidade, foi abaixo. Em questão de tática, de movimento coordenado, pra mim foi também abaixo. O time foi menos criativo, foi menos eficiente. Mas, tipo, o time marcou o Santos, mas não conseguiu pressionar de uma forma tão asfixiante quanto fez contra o São Paulo. Então, tipo, tudo parece pra mim que foi um pouco abaixo nesse jogo contra o Santos. Mesmo assim, o Flamengo dominou o jogo. A gente teve 75% de posse de bola, pelo que eu tinha visto na estatística que o Google dá mesmo, né, no jogo. Eu não sei se ela é a mais confiável do mundo, mas eu tinha visto 75% de posse de bola do Flamengo, o que é uma posse de bola altíssima. Então, a gente dominou, a gente trocou muito mais passe, a gente criou mais chances do que o Santos, só que não foi um grande jogo do Flamengo. Mesmo com esse domínio, não foi um grande jogo, porque o Flamengo é superior ao Santos, então esse domínio era esperado, mas o Flamengo sofreu com
as próprias dificuldades, né? E uma delas é essa que você falou, que pra mim foi muito marcante no jogo, que foi o Varela na lateral esquerda. E aí não é uma crítica ao Varela, é só uma leitura do contexto, do que aconteceu. Primeiro, ofensivamente, porque eu acho que o time se tornou um tanto quanto previsível contra o Santos, porque a gente jogava a bola nos lados e depois voltava ela pro meio, naquele movimento de U que a gente tanto critica, né, Alex? E a gente, por exemplo, teve poucas jogadas de linha de fundo. E em parte na esquerda foi porque o Varela não tem como ir no fundo cruzar porque ele tá jogando com o pé trocado. E também ninguém, nem o Bruno Henrique, nem o Plata, ninguém que estivesse ali apoiando na ponta esquerda, ou o próprio Cebolinha, que depois eu acho que o Felipe até coloca com essa intenção, consegue fazer isso também. E na direita acabou acontecendo a mesma coisa. O Wesley, muitas vezes ele ia, mas não ia até a linha de fundo. Aí voltava a bola. E o Luiz Araújo não tem por característica também na linha de fundo. Enfim, então acho que a gente teve pouca variedade de jogadas e a gente acabou se tornando um pouco previsível. E no lance do gol também eu acho que isso foi prejudicial. Porque assim, por mais que tenha sido uma falha coletiva, muita gente falhou nesse lance do gol do Neymar. Pra mim, se fosse um lateral canhoto, dava pra bloquear o chute do Neymar, porque o Neymar vai carregando a bola pro lado, tentando achar um espaço pra chutar, e por mais que a defesa tenha falhado em deixar o Neymar ter a bola dentro da área aos 40 minutos, a defesa vai fechando o espaço. Só que quando chega no último espaço que ele teria, na última chance de chute que ele teria, o Varela não consegue fechar, porque fica à esquerda dele e ele tá fechando, e ele é destro, tá tentando fechar. Ele fecha na direita, mas não consegue fechar na esquerda depois. E aí o Neymar faz o gol. É um gol que também dá pra questionar, não sei se tu viu o lance do gol, não viu, Alex? Se tu acha que foi falha do Rossi, eu acho que dá pra debater Cara, isso também. eu acho que é uma bola que vai em cima do goleiro sempre muito questionável, assim, tipo, porque não é, tipo, no outro lado, né? Não é no contrapé do goleiro, foi uma bola no lado do goleiro, e, tipo, muito perto do gol. Mas é isso, talvez o fato de ser muito perto do gol também seja um Sim. fator que dificulte, mas, pô, sei lá, é uma sensação meio esquisita tomar aquele gol de fato. Mas eu acho que me incomodou mais, por exemplo, o Léo Pereira ter deixado o Neymar receber aquela bola com tanto espaço. Eu acho que se ele tivesse tentado se antecipar, talvez tentado cortar aquela bola, às vezes, ou talvez, tipo. Ou só estar mais perto do Neymar mesmo, pra, tipo, ele ter menos tranquilidade de fazer o primeiro toque dele, talvez teria sido melhor. Claro que ele correria o Sim. risco de talvez cometer um pênalti. Mas eu acho que é uma questão assim de estar mais próximo ali. Mas talvez tenha isso. Eu não sei, eu não tenho certeza de quanto tempo depois que ele entrou que é o lance do gol. Então talvez ele ainda estivesse talvez um pouco frio, Não, e um não, não, pouco não. fora do ritmo do jogo. Eu não sei, eu me Ele questiono entrou, sobre isso. ele entrou no intervalo. Entra no Ele entrou intervalo? no Ok. intervalo. Mas, assim, é uma falha coletiva, assim. É do tipo assim, o Léo Pereira podia ter ido melhor no lance, o Rossi podia ter ido melhor no lance, o Arrascaeta que perde a bola no meio de campo podia ter ido melhor no lance. Mas eu ainda acho que tipo, com toda essa falha coletiva, é uma fatalidade também pelo fato da gente estar com um lateral improvisado na esquerda. Porque eu acho que um lateral esquerdo teria conseguido bloquear esse último chute do Neymar. Por mais que o Neymar tenha toda a qualidade que ele tem, pode entregar. Mas eu acho que dentro do que foi esse gol em específico, o fato do Varela ser destro prejudicou muito nesse último bloqueio. Mas, de forma geral, cara, eu acho que foi isso. Foi um jogo que a gente não foi tão bem quanto o jogo anterior. Também não foi um jogo horrível, assim, sabe? A gente teve nossas chances, a gente teve um amplo domínio do jogo, mas foi um jogo abaixo do que a gente espera. Especialmente porque acho que a gente esperava um jogo relativamente fácil contra o Santos, porque o time do Santos não é um time tão forte, apesar de ter o Neymar. E, cara, muito desse jogo ter sido ruim, pra mim foi marcado pelas substituições do Felipe. Óbvio, a primeira substituição no intervalo foi por uma lesão, né? Não uma lesão, mas por dores, né? Que o Léo Ortiz sentiu. E aí entra o Léo Pereira. Mas, cara, pra mim no intervalo já era pra ele ter botado o Wallace. O Wallace, como eu falei sobre o jogo contra o São Paulo, vem pedindo passagem. Não foi titular nesse jogo, mas ele merecia ter entrado. E aí quando ele vai, a primeira substituição que ele faz, só contextualizando um pouco, né, Alex? Já que você acabou não podendo acompanhar o jogo. No segundo tempo, o Felipe mexe um pouco o time, vendo que o Varela tá desconfortável, e coloca o Varela como uma espécie de terceiro zagueiro. Ele abre o Luiz Araújo na esquerda para jogar de ala e o Plata na direita para jogar de ala e centraliza o Bruno Henrique. Porque até então o Plata estava de 9, o Bruno Henrique na esquerda e o Luiz Araújo na direita.
Então, ele faz essa mudança pra tentar ajeitar, eu acho que esse desconforto do Varela de ir no fundo e tentar trazer o Luiz Araújo pra fazer esse lado. Não funciona. Então, acho que por isso que ele tenta colocar o Cebolinha no lugar do Luiz Araújo, como a primeira substituição ali. Mas, cara, não era o momento, sabe? Era um jogo que tava 0-0, o moleque tá vindo com estrela, tá vindo num ritmo muito bom. Era meio evidente, assim, que a substituição a se fazer era colocar o Wallace e não o Cebolinha. Por mais que ele poderia ter colocado os dois juntos, se ele achou que, tipo, quero alguém que dê profundidade na esquerda e tal, e quero botar o Wallace de 9. Poderia fazer isso, mas eu acho que o garoto tinha que ter entrado. Ele coloca o Wallace já aos 30 do segundo tempo, né? Então já é próximo do final do jogo. E eu acho que pela situação toda e pelas atuações que o Matheus Gonçalves teve no Sub-20, ele também merecia ter tido alguns minutos nesse jogo. É um jogo em que o Cebolinha entra, em que o Juninho entra, nenhum dos dois entrega bem. O Plata e o Arrascaeta não. O Plata, que jogou muito bem no primeiro tempo, cansou claramente no segundo tempo e não sai. O Arrascaeta num jogo abaixo também não sai. E ele coloca o De La Cruz, que também entra muito mal no jogo, muito, muito mal no jogo. E quando ele coloca o De La Cruz, ele tira o Alan, que até então, pra mim, tava entre os dois melhores em campo ali, entre ele e o Plata. Então, tipo, foi uma noite em que o Felipe mexeu tudo errado, sabe? Eu acho que a única coisa que ele acertou foi em colocar o Alacian, mas ele demorou muito pra fazer isso. Então, tipo, tudo errado, sabe? Tipo, em questão de substituições. E, assim, é aquilo, né? O Felipe é um treinador no início de carreira. Eu acho que a gente sabe que vai ter noites em que ele vai errar mesmo. Eu acho que é um jogo que fica na conta dele, mas que o time também performou abaixo, assim. Eu acho que tecnicamente o time esteve abaixo, mas também não acho que isso possa gerar espaço para oportunismo, né, Alex? Que eu acho que é a última coisa que a gente tem assim mais forte sobre esse jogo do Santos, né? Não, definitivamente. Cara, é incrível, porque eu acho que a gente sempre vem pra cá e acho que sempre acaba virando uma discussão tanto quanto narrativa, sabe? Tipo, acho que é isso, acho que não tem como a gente não falar de discurso no final das contas. Eu acho que, tanto pela forma como a gente enxerga o mundo, o futebol, e pelo que a gente estuda, eu acho que, tipo, pensar, tipo, as coisas que tentam ser construídas a partir de certos discursos é meio que parte do que a gente é meio que forçado a fazer já pelo menos há uns 8 semestres na faculdade, né? Então tem esse fator aí. No caso, você tá no sétimo, né? Desculpa, eu esqueço que você tá. Que eu tô no nono, você tá no sétimo. Enfim, Em média 8, em média 8. Oi? Na média são 8. Você tá com 9, eu Isso, tô com perfeito, 7, perfeito, na média perfeito. são 8. Apesar de que, na verdade, a gente já finalizou o sétimo e o nono, né? Então é o oitavo e o décimo. Pô, mano, tô tentando te ajudar, não complica. Não, não, eu não preciso de ajuda pra isso, não. Eu vou virar daqui a pouco um cachorro lá na FRJ, porque. Virar um dos cachorros da Letras por conta do tempo que eu vou demorar pra me formar ainda, mas enfim. O Enad, Pô, o Enad me paga, tá ligado? eu Sabe vi. aquele. Falei. Não, fala. Não, eu ia falar que eu vi no jardim lá, aquele jardim interno, tá ligado? Tipo, eu vi. Agora, na terça-feira que eu tava lá, eu vi dois cachorrinhos com filhote lá, andando, tipo, andando Um de boa. filhote? Dois cachorros e um pequenininho andando junto com eles, tá ligado? Os Meu três andando Deus, juntos. cara. É Pai, você. mãe, filho. Parecia muito isso. Eu não confirmei, porque eu tava no andar de cima e eu vi, tipo, lá naquele jardim de baixo, tá ligado? Enfim, galera, é isso, podcast do Flamengo. Mas fala Não, aí o mas que você ia assim, falar. é que. Nesse momento eu ia só amaldiçoar também o Enad. Você sabe aquele meme do pai do Timmy Turner, que ele tem o inimigo dele lá? Que ele fala Não. assim. Ele tem o nome lá, tipo, aí ele cerra os olhos e faz. Eu esqueci o nome do inimigo dele. Aí ele fecha, cerra os olhos e fala assim, fulano de tal. Tipo, ele tá, puta, tipo, sou eu, tipo, Enad. Enfim, é meu inimigo pessoal nesse momento. Mas o grande ponto, voltando, porque é que de fato, cara, você sofreu mais com isso, né? Porque o Guilherme, eu preciso afirmar aqui, ele é um cara mais de boa, né? Tipo, ele é o cara tranquilo, ele não usa muito o Twitter e tal. Ele, não sei por quê, depois de uma derrota, ele decidiu que ele queria ver o que tu tava falando no Twitter. E ele. Fui buscar apoio na minha raiva, mas não deu certo. Não, e aí ele ficou com mais raiva. Enfim, foi meio uma experiência meio ruim pra ele. Eu vi coisas também que eu não queria ter visto, tive que silenciar pessoas porque
Cara, eu tive que ver papo de que, tipo, se o Felipe Luiz perdeu pro auxiliar do Tite, é, ele tomaria um apavoro histórico do Tite. Gente, o Tite não conseguia fazer o Flamengo jogar bola. Tipo, imagina, o Tite, então. Assim, que time o Tite precisaria pegar pra poder fazer o Flamengo o Felipe Luiz tomar um apavoro histórico? Se nem com o Flamengo ele fazia o time jogar bem. Ele teria que ser técnico, sei lá, do Bayern? Do Linha de PSG? raciocínio foi essa, mano. Que linha de raciocínio. Não, essa Não. transcendeu. Essa eu não tinha ouvido, Não, não. foi daí pra baixo. E aí veio aquele papo que a gente até botou, tá aqui na pauta, né? O melhor 9 da América tá no banco de casa, não sei o quê. Questões sobre Tem GPS. bolinha. Que é, assim, é um oportunismo, né, Alex? A verdade é essa. É um oportunismo. Exato. Então, assim, a gente vê várias paradas muito bizarras, porque, tipo assim, é, quando o Flamengo ganhou muito bem do São Paulo sem o Pedro, nada, né? Quando o Flamengo ganhou muito bem do Chelsea, nada, né? Mas aí, tipo, perde pro Santos. A culpa é que o craque do time melhor 9 do Brasil, do futebol brasileiro, não estava em campo. O cara nem merece estar em campo, tá ligado? O cara, tipo, nem treina, tá ligado? E aí vira um monte de coisa assim, porque vira questões que vão até mais distantes, né? Então, tipo, lá atrás questionava-se o compromisso do Gabriel para poder, e falava como o Pedro é um exemplar, não sei o que, não sei o que lá. Aí agora, quando mostra que o Pedro não é um santo, que ele não é um anjo, que ele não tem compromisso com o Flamengo em vários momentos, mas ele tinha que estar em campo. E aí, tipo, vira motivo pra criticar o Felipe Luiz. Enfim, eu acho que às vezes é muito adoecedor estar na internet, tá ligado? E graças a Deus eu lido com o Twitter de uma forma muito melhor do que o Guilherme. O Guilherme decidiu sair. Eu não saí porque eu lido melhor, eu acho. Mas ainda assim me assombra ver certas coisas. Não deixe me assombrar, esse é um ponto muito claro. Eu acho que é muito engraçado o quanto que alguns discursos são de dois pesos e duas medidas, né? Porque a gente via, tipo, uma galera que cobrava que porque o Gabigol usa uma camisa do Corinthians dentro da casa dele, num churrasco com amigos, ele faltou com profissionalismo. Aí quando o Pedro, tipo, lá sai de um treino mais cedo, não tá se entregando pro treino, aí a galera acha que o talento justifica. Tipo, é muito dois pesos e duas medidas, sabe? E mais longe, eu vi gente dizendo que, tipo assim, no mesmo tweet as pessoas questionando, perdeu porque deixou o Pedro, né, o talento, no banco por causa de GPS, por causa de físico. E aí, tipo, um enter e aí continua, tipo, e até quando vai bancar o cansado do Arrascaeta? Tipo assim, o Pedro não entrega fisicamente, e aí você deixou ele no banco, por isso que você perdeu. Mas até quando você vai. Tipo, até quando você vai bancar o Arrascaeta que não entrega fisicamente? Tipo, a pessoa colocando dois discursos tão contraditórios como uma mesma coisa, sabe? E é muito engraçado isso. Quanto que é dois pesos, duas medidas. E, cara, eu acho que a gente não pode ser oportunista, né? Eu acho que, assim, o Flamengo vai perder. Nesse jogo específico, eu acho que talvez seja a derrota até aqui que mais tenha peso do Felipe Luiz, das que eu me lembro, assim, sabe? Tipo, foi uma noite em que ele errou bastante. Mas isso não quer dizer que tem que ser demitido, que o trabalho dele é horrível. A gente é líder do Brasileirão ainda. O que a gente tem de saldo hoje, só o Cruzeiro tem de gols feitos. Então, tipo assim, não é o fim do mundo também, sabe? E eu acho que também a gente não pode. O Pedro em alto nível vai ser muito importante para esse time. Eu tô falando vai porque eu não quero colocar um hipotético. Eu acho que o Pedro vai voltar a treinar bem, ele vai voltar a ser titular desse time com o tempo. Eu espero muito isso. Então o Pedro em alto nível vai ser importante para esse time? Vai. Mas que jogo que o Pedro decidiu até aqui na temporada? Pra galera ter essa certeza toda de que se o Pedro tivesse em campo, a gente ia ter ganhado do Santos. Eu vou mais longe, Guilherme. Então não faça isso, Alex. Vamos Eu deixar vou na ser temporada. censurado no meu próprio podcast, Guilherme. Vamos Somos na donos temporada. juntos. Fala aí, pode ir mais longe. Vá tão longe quanto. Não, tão longe quanto quiser também não. Não tem. Acho um limite. Mas pode ir mais longe. Quantos jogos o Pedro decidiu pelo Flamengo? Porque, tipo, é óbvio que o Pedro mete muito gol. A média de gol dele sempre foi muito alta. Né? O Pedro pré-lesão, que é bom também falar que o Pedro ainda não voltou a esse nível. Mas ele metia 4 gols no Maringá, 4 gols no Tolima, né?
A gente sabe que, tipo, o Pedro não tem esse histórico de decidir jogo grande. Como essa temporada, ele voltou, ele fez gol, acho que na goleada contra o Juventude, na goleada contra o Corinthians, em jogos em que o placar já estava relativamente elástico, né? Ele não tem por característica ser esse cara decisivo. E, tipo assim, isso não é nenhuma crítica ao Pedro, é uma crítica a quem quer colocar uma narrativa que não é verdade, sabe? Porque o Pedro também é um atleta de altíssimo nível e ele pode não ter essa característica, ele pode ser de alto nível em outras características. Então, tipo, não tem porquê a gente querer inventar uma narrativa, sabe? E eu acho que é muito mais evidente o quanto que o Arrascaeta já decidiu de jogo esse ano. E aí, tipo, faria muito mais sentido você cobrar de tipo, cara, se o Arrascaeta não resolve, quem vai resolver, sabe? Tipo, você cobrar um outro tipo de coisa do que você cobrar que a gente perdeu esse jogo porque o Pedro tava no banco, a bola pune. E por que a bola não puniu contra o São Paulo, que o time jogou em altíssimo nível? Né? Então, tipo, sabe, eu acho que oportunismo nunca é bom, né? E eu acho que há o que criticar, e a gente vai até trazer mais alguns pontos aqui que preocupam a gente pra sequência da temporada, mas também não é terra arrasada, cara. O Flamengo, eu acho que eu comentei isso, não sei se foi o áudio que tu não chegou a ouvir ainda, Alex, mas eu acho que eu comentei isso com você ontem, que é cansativo o quanto que o Flamengo é sempre terra arrasada, cara. Se perde por Bayern é terra Eu vi se sim, arrasada. eu vi se sim. Jornalista vaza informação é terra arrasada. Se o atacante joga é terra arrasada. Se não joga é terra arrasada. Tudo é terra arrasada, sabe? Não, não é tão assim, cara. Mas existem problemas. Vamos falar desses problemas, Alex? Aliás, tem uma coisa que a gente não falou sobre o jogo do Santos que eu quero pontuar e a gente pode falar dos problemas, que é muito rápido. Pode falar. Danilo e Léo Ortiz não funcionam. Eu acho que a gente já teve tentativas o bastante. E, cara, a gente precisa contratar, ou precisa passar a usar o Cleiton, ou precisa contratar um lateral pra jogar na esquerda. Porque nem com o Léo Ortiz pela direita e o Danilo pela esquerda, nem com o Danilo pela direita e o Léo Ortiz pela esquerda, essa dupla de zaga funcionou até agora. Os momentos melhores da nossa dupla de zaga foram com o Léo Pereira e um dos outros dois. Os dois juntos, por mais que sejam dois zagueiros de altíssimo nível, não se encaixam porque um dos dois fica torto na esquerda. A gente precisa de um quarto zagueiro, ou precisa colocar alguém da base no revezamento, ou precisa contratar. Mas enfim, vamos. Não, eu acho só importante destacar uma coisa, né? É fascinante que, tipo, é claro que o Léo Ortiz é o nosso melhor zagueiro. Mas talvez, tecnicamente, o nosso nosso segundo melhor zagueiro seja o Danilo. Mas ainda assim, tipo, nenhum dos dois naquele lado tem a importância do Léo Pereira. E, cara, assim, eu preciso destacar isso porque a minha relação com o Léo Pereira ela é muito bizarra pra mim. Porque normalmente quando você cria ranço de um jogador, você cria ranço dele, tipo, ele melhora, você demora a reconhecer, e depois, mas quando você tem a oportunidade, você acaba meio que virando as costas pra ele de novo. Eu, pelo menos, eu já fiz esse tipo de coisa. Cara, só que o Léo Pereira pra mim é um oposto. Eu tinha muito ranço dele. Mas veio 2022 e, cara, depois de 2022 pra mim, cara, eu olho pra ele, pra mim, ele, tipo, ele tem as suas questões, ele falha, a gente até falou que, tipo, sobre vezes que, tipo, a gente perdeu jogos onde literalmente foi por falha dele, tá ligado? Ele Ele falhou nesse falhou, gol a também, gente... né? Como você disse. Contra o Sim, Santos. exato. Mas, assim, é muito impressionante como, pra mim, tipo, ele é, assim, pra mim, claramente incontestável um dos nossos zagueiros, tá ligado? Tipo, titulares. E o outro cara, como eu falei, né? Se ele talvez seja o nosso terceiro zagueiro em qualidade técnica, mas ele é muito firme, muito seguro pra gente. Do outro lado tem que ir pro outro lado algum dos dois. E o melhor é o Léo Ortiz, então ele vai ser o titular. E eu concordo com você. Eu acho que talvez seja realmente o caso. Eu acho que a gente não vai contratar zagueiro. Eu gostaria que talvez a gente contratasse, mas acho que a gente não vai. Então acho que a gente vai botar o João pra poder ter essa rodagem, né? Ele jogou bem quando ele jogou. Eu O acho que o Cleiton João não dá pra também contar. Eu acho que o João também joga pela direita, por isso que eu citei o Cleiton, porque eu acho que o Cleiton é o único que é zagueiro pelo lado Mas esquerdo, quando ele sabe? jogou, De ele ofício. não jogou pela esquerda? Cara, não vou confirmar, mas eu acho que ele jogou pela direita, mas eu posso estar Pela errado. direita? Mas eu Assim, posso estar errado. uma coisa que eu acho que invariavelmente pode pesar a favor é o fato de que, né, a gente tá falando de um jovem ainda. Então talvez ele ainda pode ser moldado. Mas de fato, talvez então seja o caso de realmente contratar um outro jogador, porque, assim, né, o Cleiton vai sair, o Cleiton vai ficar, acho que não faz sentido ficar dando. Quer dizer, a gente tá pensando nessa temporada, né? Então talvez o Cleiton tivesse que ter minutos só porque ele é a opção que a gente tem pra essa temporada. E eu Ou acho que com não faz só o sentido. João, como você falou, né? Ainda pode ser que dê certo. Eu acho que o que é fato é que o Léo Ortiz fica torto na esquerda e o Danilo também ficou torto na esquerda nesse jogo, assim. Então,
Eu acho que não tem funcionado os dois juntos. Sim. Mas assim, seguindo, a gente pode pensar, na verdade, até aproveitar isso pra poder falar sobre esses problemas e pensar no elenco, de forma geral. E assim, aí vem um tópico que é relevante de pensar, que a gente estava trazendo, sobre, o Boto, a gente menciona o Boto, a gente fala sobre ele no outro episódio e tudo mais. No episódio bônus, de novo, mais uma vez, galera, por favor, deem uma ouvida lá. Tá interessante, tá diferente. Experimentem essa experiência que nós experimentamos. E eu estou na repetição das repetições. Mas assim, cara, a gente definitivamente já tá num ponto onde realmente preocupa a demora pra trazer alguns reforços. E o nosso elenco começa a dar sinais disso, sabe? Mas eu acho que um grande problema, nosso problema não é nem só necessariamente que o elenco é curto. Ele é curto em algumas posições, como um reserva para Rascaeta, mas em outras questões é porque as nossas opções são ruins, né? Então, tipo, a nossa ponta esquerda ela é curta porque, tipo, os dois caras que estão lá são péssimos, né? Então também esse acaba sendo um problema, né? Com certeza. Não, e eu acho que a gente até defendeu a continuidade do trabalho do Boto no sentido de uma coerência da própria diretoria no episódio passado, mas isso não quer dizer que a gente acha que é blindado e incriticável também não, porque eu acho que pode se criticar e deve se criticar o fato de a gente não ter contratado. A gente também não pode mentir e falar, por exemplo, o Boto tem um trabalho muito ruim, deixou o Gabigol ir embora pro Cruzeiro. O Boto não teve interferência nisso, né? Acho que a gente também não pode colocar tudo na conta do trabalho do Boto, mas, de fato, não entregou assim, tipo, entregou o óbvio, né? Que era Danilo e Jorginho, como a gente disse, que eram contratações até que a gestão anterior faria também, porque estão dentro do perfil que o Flamengo já vinha contratando. Aí teve a tentativa com o Juninho, que até agora não se justificou. E, cara, a gente já tinha buracos no elenco, a gente continua tendo esses buracos. E nascem novos buracos, porque o Gerson vai embora. E ao contrário do jogo do São Paulo, o jogo contra o Santos foi um jogo em que a gente sentiu muito a falta do Gerson. Como eu disse, a gente ficou muito previsível. O Gerson é um cara que poderia ter dado uma dinâmica diferente ao ataque do Flamengo. E a gente não tem quem substitua o Gerson, assim. Não foi ao mercado buscar ele. E eu acho que a questão do elenco curto também, Alex, é porque a gente chega numa fase da temporada que é muito parecida para mim com a fase pós-Copa América, que a gente teve com o Tite ano passado, em que a gente passa a ter uma sequência de jogos muito pesados, jogos que vão definir, muito provavelmente, eu acho que entre julho e agosto sempre costuma ser esse momento, né? Principalmente agosto, em que se define a temporada. Assim, o que você de fato vai brigar na temporada. E a gente vai ter jogos muito pesados, muitos jogos num período curto, né? Contando esse jogo do Santos, eram 12 jogos em 40 dias, né, Alex? Você me falou? 12 jogos em 40 dias. Então, É ainda pior. Uma sequência de muitos jogos e de jogos pesados, jogos de Libertadores, de Brasileirão e de Copa do Brasil, ou seja, dos 3 campeonatos. E a gente vai precisar revezar elenco, que é algo que o Felipe vem fazendo desde o início do ano, então a gente precisa ter mais opções, só que a gente precisa também que as opções entreguem em alto nível, né? E a gente nesse momento não tem isso. Só que para além disso, a gente sabe que a intensidade do time vem sendo muito alta. Então, pode ser, nesse momento não aconteceu tão claramente isso, né? Mas pode ser que venha a ter lesões, como aconteceu agora com o Alexandro. Porque o caso do Léo Ortiz e do Ayrton Lucas, o do Ayrton Lucas foi pancada e do Léo Ortiz foi uma dor no quadril ou no glúteo ali, não ficou muito bem especificado no momento, mas foram coisas pontuais, assim, não dá para colocar em questão de intensidade física. O do Alexandre, que eu acho que dá para colocar e que pode vir a se repetir. Então, tipo, se a gente tem uma lesão, sei lá, de um Arrascaeta, o que tem no elenco? Se a gente tem uma lesão do Luiz Araújo ali pela direita, ou de um Plata, a gente teve um período com o Plata lesionado agora antes do Super Mundial. A gente sentiu muita falta. Então, tipo, eu acho que se a gente pensa na quantidade de jogos, no peso desses jogos, na intensidade que o time vem entregando, a gente não tem um elenco pronto para isso, para aguentar isso. Eu acho que a gente precisa muito melhorar esse elenco. Pegando até os jogos, Alex, eu te devolvo a palavra, porque a gente pega agora o Fluminense, depois a gente pega Bragantino, a gente pega o Atlético Mineiro 2 vezes seguidas, depois joga contra o Ceará, depois pega o Atlético Mineiro de novo, depois é Mirassol e depois 3 jogos seguidos contra o Internacional. Lembrando que aí tem jogos fora de casa, então a gente pega o Bragantino em Bragança Paulista, a gente pega o Ceará no Ceará, a gente pega o Atlético Mineiro em Minas e a gente pega o Inter 2 vezes no Sul. Então, tipo, é uma viagem pelo Brasil inteiro. Assim, do Ceará ao Rio Grande do Sul, tá correndo praticamente o Brasil inteiro. Então, ainda tem esse desgaste a mais das viagens, né?
Então, uma sequência muito pesada que o Flamengo vai ter. Ela termina contra o Vitória em casa, mas que a gente decide as oitavas da Copa do Brasil contra o Galo e contra o Inter na Libertadores, e a gente pega jogos pesados no Brasileiro. Então, tipo, eu não acho que a gente tem elenco pra isso nesse momento, pra entregar jogos no nível que a gente entregou contra o São Paulo toda a partida. Durante 40 dias, sabe? Jogando a cada 3 dias em alto nível. Acho que a gente não tem elenco pra isso, Alex. Eu concordo plenamente. Eu espero que a lógica que a gente tinha colocado de preservar o nosso elenco pela Copa do Brasil seja mantida, porque é o único caminho plausível para poder esse time conseguir considerar sair vivo. É uma sequência terrível, assim, com muitos jogos repetitivos, né? Então, isso acho que torna muito, muito interessante também de pensar por um aspecto. A gente estava reclamando sobre a falta de variação e previsibilidade desse time, e isso vai ficar em xeque muito fortemente agora, né? Quando a gente literalmente enfrenta duas vezes, três vezes o mesmo time, duas vezes inclusive, né? Então, tipo, contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional a gente vai ter a oportunidade de ver o Flamengo se provar como um time que ou consegue se impor numa nota só, ou vai ter que achar outras alternativas. Porque é muito difícil, por mais que sejamos o time melhor, que ambos os times, que a gente consiga ganhar os 3 jogos sendo exatamente igual. Por mais que eu acho que o Felipe é mais técnico do que o técnico dos dois times, mas enfim, é algo a se pensar. E acho que também pra terminar essa parte dos problemas, Alex, acho que vale a gente dizer. A gente já falou muito sobre o ataque. Eu acho que, assim, até tava ali ainda na pauta, mas a gente acabou falando muito já no início do episódio, então talvez não valha repetir muito. Mas o fato é que, devido a essa irregularidade do ataque, o que a gente tem tido é uma situação em que a nossa defesa é muito regular, mas ela também não pode vacilar. Então, contra o Santos, eu senti desde o início do jogo, eu comentei isso durante o jogo, que a defesa estava insegura. E acho que é meio óbvio, né? Porque tem a questão do Léo Ortiz invertido, do Danilo invertido, que depois eles trocaram, o Léo Ortiz ficou invertido, né, na esquerda, e tem a questão do Varela invertido também. Então, tipo, ok, é meio óbvio que a defesa vai estar mais insegura nesse jogo. Só que, tipo, a defesa insegura do Flamengo tomou um gol aos 40 minutos do segundo tempo. E a defesa não tá numa situação em que quando o ataque tá tão irregular que a defesa não pode falhar. Por que eu tô trazendo isso? Porque se você pegar no Brasileirão, o Flamengo tomou gol em 4 jogos. Contra a Inter, contra a Vitória, contra o Cruzeiro e agora contra o Santos. É muito pouco, cara. Você tomar gol em 4 jogos só no Brasileiro é um desempenho muito bom da defesa. Só que quando você pega esses 4 jogos, o Flamengo perdeu 2, empatou 1. Só conseguiu uma vitória. Então, tipo assim, quando o Flamengo tomou gol no Brasileiro, só conseguiu ganhar uma vez. Tipo, será que o ataque não consegue, quando a defesa não vai 100%, que é, né, ter o clean sheet, não tomar nenhum gol, será que o ataque não consegue compensar isso também? Então acho que a gente tá numa situação, tipo, a defesa falhou ontem, a defesa esteve insegura ontem ao longo do jogo, mas também estava adaptada, né? E estavam jogadores jogando improvisado. É bom lembrar que o Léo Pereira jogou os 90 minutos contra o São Paulo, jogou os 90 minutos do jogo anterior, que foi contra o Bayern de Munique, e também, então ele já estava numa sequência de desgaste físico, então eu entendo ele ser tirado do jogo contra o Santos, mas tipo, um jogo em que a defesa tome um gol, o ataque não consegue ir lá e fazer 2, sabe? Tipo, será que não pode? E se você colocar também os jogos da Libertadores, né, Alex? A gente perdeu um jogo e empatou um jogo contra o Córdoba. E foram jogos que a gente tomou gol, né? Então, tipo, na Libertadores foi meio que a mesma coisa, assim. Se a gente tomou gol, a gente não conseguiu ganhar. Tipo, a gente só pode ganhar se tiver clean sheet. Será que o nosso ataque não consegue ter uma atuação que seja superior ao ataque adversário, quando o ataque adversário faz gol? Eu acho que esse tem sido um problema muito recorrente e que não é uma crítica à defesa, mas é, de novo, uma crítica ao ataque, né, Alex? Que falta, como você disse, talvez ferramentas para esse ataque conseguir produzir mais e ser mais eficiente também, né? Sim, e cara, eu vou te falar, tem um raciocínio que você trouxe ontem. Eu não sei se tá na parte do podcast que ficou registrado ou não, porque eu não lembro exatamente o momento, mas a gente tava falando sobre a questão. Acho que a gente tá sim, porque é sobre o Pedro. Que é sobre a questão do tipo, se o Pedro não entregar em campo, né, a intensidade, a vontade, tipo, de marcar e tal, sobra pros outros companheiros dele em campo, né?
e força mais os companheiros em campo. E desgasta mais os companheiros em campo e os coloca mais suscetíveis a lesões. Eu acho que, de alguma forma, o fato de que a gente tem esse ataque que é tão ineficiente e talvez tão pouco, em alguns momentos, tão pouco inventivo, criativo e com ferramentas, bota uma tensão muito grande na defesa também. Né? Porque a defesa fica no limite. A defesa. E essa é uma questão, né? Esse estilo de jogo ele é um sistema de muita tensão na defesa, de fato, né? Porque a gente marca lá em cima, a defesa tem que estar lá em cima também. Porque se a bola sai da nossa primeira linha de marcação, né? Nossos atacantes, o meio-campo, nosso meio-campo é esvaziado, a gente já falou sobre isso. E aí a defesa está com muito espaço nas costas. Então, tipo, a defesa está o tempo todo muito tensa. É um jogo de basicamente erro zero pra defesa. E se aí o ataque não entrega o que precisa entregar, é mais tensão, eu digo, mental também pra defesa, né? Então deve ser muito estressante. E a gente sabe que essas questões de estresse e até as questões físicas envolvidas nesse tipo de jogo são fatores que claramente podem contribuir sim pra, por exemplo, até mais lesões. A gente sabe, se um problema de dente, uma cárie, uma infecção no dente pode aumentar as chances de lesões, isso é uma coisa que foi falado do Flamengo há um bom tempo atrás, tipo, lá 2016, 2017, eu lembro de ter esse tipo de coisa. E quando o Hans Flick foi pro Barcelona, foi uma questão que ele investiu. Teve algum jogador que se lesionava bastante no contexto do Barcelona e, tipo, por conta desse tipo de coisa, tipo, melhorou a questão de histórico de lesão dele. Eu realmente não lembro qual foi, mas eu lembro de ter visto isso. Imagina o estresse, né? Então é tipo, a tensão do jogo, né? Porque, tipo, você já tem a tensão do jogo propriamente. Mas se isso tá mais intensificado, porque você sabe que se você não fizer, o teu ataque não vai fazer, eu acho que deve ser mais difícil ainda. Então isso pesa tudo, né? Na questão coletiva, quando se pensa no time, né? Eu acho que essa questão do erro zero que você trouxe é legal, porque até uma coisa que acho que falaram muito contra o Bayern de Munique, que era um jogo de erro zero, foi um jogo que a defesa errou muito. Foi um jogo meio atípico. E o ataque foi lá e fez 2 gols, e funcionou. E tanto que tem isso que eu falei, né? É o único jogo dessa temporada que a gente fez 2 gols ou mais e não ganhou. E então, tipo, foi um momento que o ataque funcionou e a defesa não, sabe? Tipo, dá pra você marcar bem claramente, sabe? Olha, contra o Bayern de Munique foi o dia em que o ataque funcionou e a defesa não. Só que tem sido tão recorrente a defesa funcionar e o ataque não, a gente empatar por 0-0, sabe? Enfim. Ou quando a defesa tem algum nível de erro, né? Que não consegue entregar esse jogo erro zero, o ataque também não entregar, é muito complicado isso, né, mano? Porque é isso, eu acho que o ataque precisa chegar num jogo, entre aspas, de erro zero. A gente fala erro zero, é óbvio que é um pouco hiperbólico isso, né? Porque vão existir erros durante o jogo, mas vão ser erros que vão ser contornados, né? Dentro do próprio jogo, né? É óbvio que não existe um jogo de erro zero, mas a defesa joga com esse sarrafo lá no alto e tem conseguido entregar esse nível na maior parte dos jogos, mas o ataque não tem. E aí, quando a defesa não consegue entregar um nível tão alto, a gente acaba sofrendo, né, em questão do resultado, porque o ataque não consegue manter essa regularidade, né. Mas acho que foi isso sobre essa semana, né, Alex? Não sei se você quer fazer algum último comentário, senão a gente pode Não, fazer logo... é isso. Então, vou fechar, cara. Eu vou começar dando a nota da semana pra quebrar o mito de que eu sempre dou 0,5 a mais que você, cara. E eu vou dar uma nota... Cara, eu acho que eu vou dar uma nota 5 pra essa semana, Alex. Porque o jogo contra o São Paulo foi muito bom. O jogo contra o Santos foi um jogo, acho que eu diria ok. Ele não foi muito ruim, mas também não foi bom, sabe? Eu acho que foi um jogo ok ali. O resultado contra o Santos foi ruim. O resultado contra o São Paulo foi bom. Só que eu acho que por mais que eu concorde com o... Por mais que eu concorde com o Felipe Luiz, no que ele colocou, eu... na entrevista dele, eu acho que essa situação toda entre Pedro, Felipe Luiz, diretoria, etc., todo esse pós-mundial, extracampo, pesa negativamente também. Eu acho que se fosse pegar só os jogos, eu acho que talvez fosse uma nota 6,5, 7, etc. E pelo extracampo, eu acho que cai para um 5 pra mim. Guilherme, então, mas acho que você não consegue fugir, cara, da sina. Você não consegue. Você não tinha que ter falado que o motivo que você tava dando a nota era esse. Porque eu posso muito bem dar um 4,5. Não, mas aí
O resultado vai ser o mesmo, mas o processo é diferente. O que foi? O resultado vai ser o mesmo, mas o processo é diferente, entendeu? Eu quero fugir da alegação de que eu sou do. Que é uma alegação que eu mesmo criei, inclusive, né? Não deveria ter De criado. fato, de fato. Mas assim, eu quero fugir da Cara, não. alegação. Vai, fala aí. Não, pode falar porque eu só vou dar minha nota também. Essa não foi minha nota, não, só tava brincando. Pode falar. Tá, Finaliza não. seu raciocínio. Não, só dizer que eu queria fugir da alegação de que esse é meu processo pra dar minha nota, entendeu? Não que a minha nota sempre termina. Isso aí eu acho que a Sina pode continuar existindo. Ah, sim. Cara, então, eu concordo com você. Eu acho que é uma semana nota 5. Tipo, é uma vitória muito boa do Flamengo contra o São Paulo. Onde a gente vai em casa e mostra domínio e faz um jogo muito bom. Só que, tipo, tem questões, né? A gente tem questões que a gente vai falar sobre a situação toda do Pedro, todos os discursos em torno disso, que são muito estressantes, e que criam um ambiente ruim pro clube. É, mas a gente faz o nosso dever de casa. E a gente vai visitar o Santos e entrega uma performance abaixo. Mas a gente também tá fora de casa e, tipo, apesar de todas as questões que existem acerca do Neymar, tipo, a gente sabe que ele é um jogador brilhante, capaz de momentos brilhantes. Não fez um gol tão extraordinário quanto o Vilani fez parecer, mas ele foi decisivo o suficiente pra poder resolver a situação do time dele. E ao Flamengo faltou um pouco isso, né? Seja E porque a gente. historicamente jogar na Vila também não é fácil, né? E nem o Santos é nosso freguês, é um confronto extremamente equilibrado, né? Foi mal, De desculpa, fato. continue. De fato. Não, de fato. E assim, por mais que seja um jogo esperado de ganhar porque o Santos é um time ruim, é isso, não é um jogo fácil. E eu acho que também é um jogo que, tipo, normalmente o time que é mais favorito meio que acaba perdendo em alguma assim, medida, Guilherme. Porque. Sei lá, tipo, pensa no 4-3. No 5-4, aliás. O Santos abriu 3-0. Era certo que o Santos ia ganhar aquele jogo. E conseguiu tomar uma virada. Então, tipo, o Flamengo chegar na Vila como favorito e perder é natural. O Flamengo já tomou 4-0 deles lá na Vila, sendo o time do ano, tá ligado? É porque Tipo, a o gente time, não. o time do século, na verdade, do futebol do sul-americano, sabe? Então, É que a sei gente lá. tá acostumado nos últimos anos a ir lá na Vila e o Gabigol meter gol e zoar a torcida deles, né? Mas faltou isso, né? Cara, Faltou pior ter, que é, né, faltou cara? ter esse cara, né? Porque eles tiveram esse cara, que foi o Neymar meter o gol e foi falar pro Felipe, eu te avisei que eu ia fazer gol. Tu viu Não, essa eu vi, situação? eu vi, eu Então, vi. eles tiveram esse cara. A gente infelizmente não teve nesse jogo. Infelizmente o Mas. Bruno Henrique não conseguiu cravar também, né? Esse é um ponto que era nossa ali- única opção de lei do ex, né? não, tinha o Danilo também. O Danilo Ah, é cria do e é Santos. verdade, quase ele botou mesmo pra dentro essa bola. Verdade, É, verdade, verdade. foi uma defesaça mesmo. Aliás, você falou de Bruno Henrique. Cara, Bruno Henrique caiu no esquema de aposta, né? Porque ele tomou um amarelo inventado. Ele tomou uma solada na coxa e o juiz deu amarelo pra ele. Por Não, isso, tá foi, ligado? foi o juiz tá no esquema de aposta, tá ligado? O juiz vai ser investigado ali. Ele vai falar E lá, diga, é cavalo? O cara vai ter que conversar com alguém. É cavalo? e diga-se de passagem, o Bruno Henrique tomou um amarelo também inventado contra o São Paulo. E agora ele tá suspenso do clássico. O cara que tem a alcunha de rei dos clássicos tá suspenso do clássico por uma sequência de 2 amarelos que ele não devia ter tomado. Mas beleza, né? Acho que isso é importante comentar. A gente deixou passar um pouco batida, né, Alex? Não. Sim, e só um detalhe, Guilherme, que acho que ele é crucial de ser dito também. O lance no qual o Bruno Henrique é investigado por Ainda tem isso. aposta não era pra ter tomado amarelo, tá? E- Não era! Aquilo foi Não, ridículo. E diga-se de passagem, também foi contra o Santos na Vila, né? Se eu não me engano. Esse lance do Bruno Henrique. Acho que caiu na Vila. Não, O Bruno não Henrique tem rima, foi mal. Foi mal, Caiu na não. Vila, Bruno Henrique ganha dinheiro. Com amarelo. Não, caiu na Vila, o juiz humilha, tá ligado? Meu Deus. Mas enfim, né, assim, eu acho que Não, é bom citar porque é um erro claro que pode afetar o nosso jogo contra o Fluminense sim, tá? Não é um jogo fácil contra o Fluminense, a gente vai fazer nosso palpite agora, né, Alex? Mas, quer dizer, já, mas assim, eu acho que é bom citar porque sempre falam que o Flamengo é favorecido e tal, a gente não tá pegando tanto na arbitragem nos últimos episódios, mas é bom citar que foram 2 erros claros esses amarelados pro Bruno Henrique e que culminaram numa suspensão num jogo que ele poderia ser importante. O lado Sim, bom. inclusive, só pra falar, a gente reclamou muito pouco da arbitragem contra o Bayern, hein? Precisa ser dito.
É verdade, a gente tá muito de boa com a arbitragem. É que a gente voltou agora, estamos mais tranquilo, né? Acho que conforme a gente vai vendo mais sequência de jogos, a gente vai ficando mais irritado com a arbitragem, né? Mas é, o lado bom seria que o Wallace pode talvez vir como titular contra o Fluminense, né? Mas dito isso, cara, pra você, quem foi o melhor jogador dessa semana? Ah, tá. É, eu vou falar então, o Alex pediu pra eu dar um segundinho aqui. Cara, eu vou dizer que é, assim, no primeiro jogo, pra mim, o melhor em campo foi o Luiz Araújo. Mas pra mim tem dois jogadores que foram os mais constantes. E eu sei quem vai ser meu malvadão da semana. É meio bizarro, mas eu eu sei que, tipo assim, existe uma menção honrosa que foi muito bem nos dois jogos e que poderia ser o malvadão da semana, mas existe outro cara que pra mim foi mais regular ainda. É, que a menção honrosa é o Plata, cara, que pra mim foi o segundo, foi assim, o segundo ou terceiro melhor em campo contra o São Paulo, fez um jogo muito bom. É, e era o melhor em campo no primeiro tempo contra o Santos, mas ele no segundo tempo cansou e errou muito. Se o Felipe tivesse tirado o Plata logo que ele cansou, talvez ele fosse o malvadão da semana pra mim. Mas pra mim teve um cara que jogou o jogo inteiro contra o São Paulo, sendo um dos melhores em campo, e jogou contra o Santos também, enquanto esteve em campo, ele foi um dos melhores em campo, que foi o Alan, cara. Eu acho que, assim, tem que se dar o mérito quando o cara merece, assim como eu votei no Léo Pereira para melhor jogador do Flamengo no Mundial. Eu acho que nessa sequência de volta do Mundial, o Alan foi o principal destaque, cara. A gente perdeu o Gerson, a gente tá sem o Pulgar lesionado, o Jorginho tá estreando no futebol brasileiro, e a gente falou mais do Alan, cara, como volante, como meio de campo, como um cara que funcionou tanto na contenção quanto na criação, e de fato foi o mais regular nesses dois jogos pra mim, em que atuou em mais alto nível dentro dos dois jogos, porque o Luiz Araújo foi muito bem no primeiro, mas não jogou tão bem contra o Santos, não manteve o nível, e o Plata jogou, vamos dizer assim, 3 tempos muito bem, mas no segundo tempo contra o Santos não manteve o nível também. E o Alan acho que foi quem mais Cara, manteve esse nível. você tirou as palavras da minha boca, eu acho que, tipo, na verdade você me convenceu. Pra mim, eu votaria no Plata como malvadão da semana. Seria Porque merecido justamente ele também. foi muito crucial pro Flamengo contra o São Paulo. Tipo, ele não fez o gol, mas, tipo, a importância dele, tipo, não pode ser subestimada de forma alguma pra a produção ofensiva do Flamengo. É, eu acho que, tipo, ele é um pilar do Flamengo ofensivamente. Tanto que, tipo, foram várias jogadas, inclusive assim, que dá pra dizer que, tipo, foram Arrascaeta e Plata resolvendo. Uma coisa que eu não cheguei a falar, Guilherme, quando eu falei sobre o esvaziamento do meio campo do Flamengo, é só um ponto que eu queria destacar, é que, tipo assim, os melhores momentos do Flamengo contra o Santos, assim, melhores momentos, literalmente, quando você vê os lances separados pelo canal que você estiver assistindo, onde o Flamengo tá mais próximo, mais aproximado e tudo mais, e as coisas fluem. E quando isso aconteceu, foram muitos momentos onde o Plata tá atacando a profundidade e o Arrascaeta finalizando aquela jogada com um passe muito bom que o Plata chuta e normalmente defende, e tem uma defesa e tudo mais. Então, assim, pra mim o Plata, por si só, ele é um cara muito crucial ao Flamengo. Só que, cara, eu acho que, tipo, levando em consideração todo o histórico do Alan, e até pela constância mesmo, né, eu acho que vale pensar em dar um voto pra ele de malvado na semana, porque o voto duplo vale mais ponto. Então, tipo, talvez seja a única oportunidade do Alan. Alan. Alan! Alan! Tá ligado esse meme? Desculpa. Não. Eu vou te mandar depois. É legal que você falou, tipo, uns 5 memes já nesse episódio, eu não sei nem como. Mas beleza. Eu ia tentar te mostrar, tipo, mas aí o meu computador deu problema e eu não consegui te mandar. Mas assim, o que acontece é o seguinte. Eu acho que, tipo, vai ser uma das poucas oportunidades dele ter uma votação unânime de malvadão da semana, então acho que eu vou comprar essa de defender que o Alan foi o malvadão da semana do Flamengo. Cara, eu vou ser sincero, também não seria injusto, na minha visão, um voto dividido entre Alan e Plata, porque eu acho que foram os dois melhores, assim, da semana, de fato. Mas, assim, a gente precisa retomar a nossa Taça David também, né, Alex? Eu acho que eu vou te pedir pra você ir falando dos seus palpites. Vai falando dos seus palpites. Não!
Não, a gente vai falar do que deu certo e que deu errado. Relaxa aí, meu amigo. Eu tô confiando no negócio do Mundial pra planilha. Aí vai falando seus palpites pro jogo Ah, então Flamengo tá e bom, então Fluminense tá bom, então tá domingo. bom. 20 de julho Beleza. às 7h30 e Bragantino e Flamengo quarta, 23 de julho às 9h30. Que aí depois a gente retoma todos os resultados, entendeu? Só pra eu poder terminar de copiar isso. Aí você Tá, vai falando beleza. aí. Cara, Fla-Flu, mas Flamengo e assim, Bragantino. Em eu, casa eu e acho que fora. eu vou ser rápido. Eu acho que eu vou ser rápido. Eu não sei se você quer que eu demore, né? Mas assim, você me interrompe se eu falar, se eu começar demais. Cara, pra mim é. Flamengo e Fluminense é aquele jogo terrível, tá ligado? Onde o placar que eu pensei de falar, normalmente ele é o placar ao contrário, né? Cara, eu palpito um 2x1 Flamengo, mas Uhum. normalmente é 2x1 Fluminense, né? Normalmente com aquele É, cara da base entrando no segundo vencido. tempo. Aqui é o maluco que Inclusive, nunca ouviu volta do John falar. Kennedy, né? Sim. É aquele maluco que não vai ter nenhuma carreira antes nem depois desse jogo. É sempre assim. O Fluminense Isso. cria um jogador só pro Fla-Flu toda vez. É meio E o impressionante. Mas o John Kennedy tá voltando, tá ligado? Então, tipo, pode ser que seja o John Kennedy fazendo inferno, tá ligado? Então. Mas eu vou apostar ainda na vitória. Eu não tô pronto pra poder apostar na derrota contra o Fluminense. Até porque aí a gente vai parar pra um Flamengo e Bragantino em Bragança Paulista. Você sempre Cara, aposta que a gente não ganha do Bragantino. Historicamente, você é. nunca apostou numa vitória contra o Bragantino. E não vai ser hoje que vai mudar, cara. Eu acho que, tipo. Eu acho que é um joguinho pra 1x0 Bragantino. Aquele jogo nojento, tá ligado? Com aquela iluminação ruim, aquele gramado questionável, se pá com uma chuva, acho que vai ser terrível. Cara, é Aliás, engraçado. Não, pior que tudo, sabe o que eu tô pensando? ah, Esse jogo. Ah, não, é o jogo do final do meio de semana. Porque eu tô é. pensando assim, cara, aí tô falando isso, é tudo diferente. Tipo, vai ser de dia, vai estar um solzão, o gramado vai estar um tapete, o Flamengo vai meter 4x0, Não, tá ligado? Só porque eu falei isso. quarta-feira, Mas de dia 9h30 não da vai ser. noite. De Mas dia de não dia vai não tem ser. como ser. Pelo menos isso não vai. Fla-Flu, Fla-Flu 2x1, Flamengo. Bragantino 1x0 1x0. Isso. pra eles. Pra eles, é. É, cara, é curioso, porque eu acho que eu vou pegar esse placar que você apostou contra o Bragantino, eu vou apostar esse placar contra o Fluminense, mas calma que tem método aqui. É porque eu apostei 4x0. Eu apostei 4x0 contra o Santos e foi 1x0 pro Santos. Então agora eu vou apostar 1x0 pro Fluminense e ver se vai dar 4x0 pra gente. É científico, Eu, tá ligado? eu, É um processo experimental aqui, eu, científico. eu vou na estratégia de longo prazo aqui. Porque assim, a Taça Davis, como a gente vai ver já desandou. Então agora eu quero garantir o Brasileirão, tá ligado? Agora você quer garantir o entretenimento, né, Guilherme? Eu quero trazer o Brasileirão, mano. E Bragantino, cara, eu acho que Bragantino é mais joguinho cara de empate, 1x1. Assim, na bicha de Bragantino 1, Flamengo 1 é a coisa mais compatível na história da humanidade, assim. Eu vou apostar no 1, então eu vou apostar que o Flamengo não ganha nenhum jogo. E aí você vê que vai ser, tipo, duas goleadas históricas, acachapantes, mas não revela isso porque eu tô tentando manipular o universo. Mas ok. Mas goleada É, pra quem, Guilherme? Pro Flamengo ou pros adversários? calma. Mas assim, voltando então, que a gente tá com um episódio atrasado pra falar sobre a nossa Taça Davis, né, Alex? A gente tem que pegar os resultados do Mundial, porque Flamengo e Esperança foi um jogo que terminou 2x0 e o Alex apostou que ia ser 2x0. Aí a gente tem o Flamengo e Chelsea, que foi um jogo que Não, terminou 3x1. fala você, fala os seus erros aí, assume teus BOs, Guilherme. Calma, cara, que isso? O Flamengo e Chelsea foi um jogo 3x1 e eu apostei que ia ser 2x0, então já sabe que eu apostar 2x0 não funciona. Simplesmente não serve pra mim essa Não, tu não estratégia. falou do teu placar contra o Esperança, E, pô. o Alex acertou dois placares seguidos. É a primeira vez, né? Na Taça Davis que alguém acerta dois placares seguidos. Tu fez 2x0 no Esperança, 3x1 no Chelsea. E eu tinha apostado 4x1 no Esperança, 2x0 no Chelsea. Então eu ganhei um ponto em cada, o Alex ganhou 3 pontos em cada. Los Angeles e Flamengo, o Alex apostou 3x0, perdidinho. Eu apostei 4x0. Eu apostei 4x0, bem consciente. Então nenhum de nós fez ponto, porque o jogo foi 1x1, né? Então erramos tudo. Flamengo e Bayern, vamos pular, né? O Alex apostou 2x0, eu apostei 3x1. Foi 4x2, então assim, nós dois acertamos a diferença de 2 gols. A única diferença é que a gente apostou no Flamengo e quem ganhou foi o Bayern, né? Mas
De resto, Pouco deu bom. iludidos, graças a Deus. O Alex apostou 2-0 novamente contra o São Paulo. E acertou, né? Porque por algum motivo pra ele funciona 2-0. E eu apostei É o placar de 3-1 segurança, cara. Eu apostei 3-1 contra o São Paulo. E eu quase apostei 4-0 contra o São Paulo. Não sei se o Alex vai lembrar, mas eu apostei 3-1. E eu falei, quer saber? Acho que o São Paulo é mais difícil, vai ser 3-1. Contra o Santos a gente mete 4-0. Não. Exato, foi. ele virou a negócio, mas até que foi bom, né, Guilherme? Porque aí você não. Você se preservou um pouco do. Ah, não. Foi o contrário. De Você não nada. se preservou do jogo contra o Santos. É. Na verdade, eu queria essa estratégia pra agora meter 4-0 no Fluminense, né? Já o pensamento é de longo prazo aqui. Não, claro. Aqui é ciência, entendeu? A gente tá investigando. Mas o Alex apostou 3-0 contra o Santos, né? E eu apostei 4-0. Eu acho que assim, as últimas vezes que você apostou 3-0 e eu apostei 4-0, a gente não ganhou nenhuma das duas. Então, tá claro que a gente não pode mais seguir esse padrão, tá? Eu acho que o padrão, Guilherme, tem que ser eu falando 2-0, você falando um placar bem empolgado, e aí eu continuo ganhando e o Flamengo também. Acho que essa é a tese atualmente. Mas 3-1 não foi tão empolgado quanto o São Paulo, pô. E funcionou. Não, mas você tem que falar algum placar que vai ter, tipo, 4 gols, tá ligado? Uma parada meio, tipo... Não é tão futebol brasileiro assim, tá ligado? 3-2 Flamengo e Fluminense. Beleza. Não, já apostei, não vou mudar minha aposta. A aposta ficou Flamengo 2, Cara, Fluminense 1. seria tão engraçado se, tipo, no final das contas, tipo, o Flamengo ganha de 3-2, assim, e você fica, tipo assim, caraca, que merda. Não, eu quero que o Flamengo ganhe de 4-0. Eu já quero testar meu método científico aqui. Alex apostou então Flamengo 2, Fluminense 1, Bragantino 1, Flamengo 0. Eu apostei Flamengo 0, Fluminense 1, Bragantino 1, Flamengo 1. Isso porque a gente confia no trabalho do Felipe, tá? Imagina se não confiasse. E só retomando a pontuação total, o Alex soma 25 pontos nessa Taça David. Eu estou com 13 pontos. Então o Alex distanciou legal porque ele fez 9 pontos nesses últimos jogos, enquanto eu fiz. Peraí, você fez 9, eu fiz 3. Tá. Eu fiz 3 Guilherme. pontos. Fala aí. Segue o líder, Guilherme. Não, vale a anedota, né, que eu falei. Durante o jogo do São Paulo, eu tava torcendo pra não acontecer nada. Porque tava 1-0 já, eu tava assim, mano, o São Paulo não pode fazer gol, nem o Flamengo, porque vai ser 2-0. É uma situação muito ruim. Dito isso, segue o líder, né? Porque o Cruzeiro não jogou ainda. E mesmo se jogar, a gente tem um jogo a menos, então em pontos perdidos a gente ainda é líder. A gente é o líder simbólico. A gente é o líder espiritual. Cara, mas que raiva, né? A gente podia estar com um jogo a menos e 3 pontos de diferença. Que ódio. E pior que o Palmeiras tropeçou, mano. Aí o Palmeiras tropeça, a gente vai e perde. Pelo amor de Deus. O Palmeiras empatou em casa com o Mirassol. Era pra gente ganhar e ficar muito feliz, não. Guilherme, Mas, enfim. sabe o que eu começo a pensar? Eu começo a pensar O numa quê? coisa, Guilherme. Talvez as pessoas estejam certas. Talvez seja fora Felipe Luiz. Do nada mudou de ideia. Agora que eu ia encerrar o podcast. O Felipe ouviu no episódio, tá ligado? Caraca, eu tomei de graça aqui. Você pode botar a culpa em mim, no modelo, no Arrascaeta. Mas enfim. Mesma vibe. Mas é isso, né, Alex? Algum comentário final aí? Agora Cara, que a nossa Taça David tá em dia. É bom estar na frente. É muito bom estar na frente. Eu não posso nem mandar o segue o vice, porque o líder já disparou, porque não tem ninguém pra seguir o vice. O vice é o último colocado, tá ligado? Tem esse detalhe aí. Mas, cara, é bom voltar a gravar um episódio mais padrão, mesmo que tenha sido um contexto bem caótico pra poder ter feito as gravações essa semana, né, Guilherme? Mas assim, Na verdade, bom. a gente gravou, tipo, 3h30 essa semana, né? Contando o tempo que a gente perdeu de episódio e o tempo que a gente tá com esse com o outro. Assim, na prática, foram 3h30 de material gravado, né? Bem cansativo. Não, exatamente. Mas assim, esse episódio foi muito mais. Acho que senti ele muito mais proveitoso. Acho que eu me diverti mais fazendo ele também. Enfim, cara, é bom. É bom falar de Flamengo, tá ligado? É bom falar de Flamengo com amigo e tal. Essa ideia é muito boa, cara. Tipo, Então vamos. espero que a galera que escute curta, tá ligado? E tem isso, né? A gente não comentou isso. Cara, a gente tá com alguns ouvintes misteriosos já, tá? O negócio tá começando assim, já saiu da contagem das pessoas que a gente conhece. R$2 um ouvinte misterioso. Um ouvinte misterioso, com certeza. Mas assim, vamos torcer pra semana que vem. A gente tá comemorando 4-0 no Fluminense, né? Que
Claramente eu vou manipular o resultado com o meu chute na Taça Davis. E saudações rubro-negras, né, Alex? Que o próximo episódio, que a próxima semana seja menos caótica, mas que seja um episódio muito mais tranquilo, sem crise na Gávea, sabe? Tudo. Com Flamengo reforço, é- imagina só, no próximo é. episódio a gente tá falando, tipo, comentando sobre a os chegada do, 3 tipo, jogadores que chegaram. exato, ainda, tipo, e aí tem mais 2 caras ainda sendo negociados, tá ligado? Putz, ia ser maravilhoso. É, Você quer Carrascal fazer no próximo episódio. Confirmado. Então, vamos ver. Quem a gente gostaria de pensar assim, tipo, Carrascal. Pô, vou falar um nome aqui que todo mundo vai ficar puto e tal, mas, cara, eu Vou gostaria. encerrar. Não, vou encerrar. Não vou deixar. Eu só quero saber uma coisa. É com C ou é com W que quem você pensou? Que eu ia falar? Não, pensei com C, não pensei com Ah, W, tá, não. tá. Ah, tá Mas bom, beleza. Era o com W? Era com W. Ah, então pode falar então. Não, Washington agora David. vamos deixar. Oi? Washington Oi? David. Washington David. Wallace, pronto. Wallace, tá decidido. É renovação de contrato, tá ligado? Pronto. Virou titular. Wallace é titular. 4-0 no Fluminense. É isso. Não, esse é um ponto Saudações bom que você rubro-negras. trouxe, inclusive, sobre o BH. O Alacian provavelmente vai se titular, se Deus quiser, naquele lado ali. Mas é isso, cara. Saudações rubro-negros. Vamos deixar a audiência ali na expectativa pra quando o Flamengo anunciar o nosso craque do W. Mano, eu acho que a gente vai no episódio que vem, vai estar com 3 anúncios. O Pedro vai ter voltado a ser relacionado e vai ter voltado a jogar, mas não contra o Fluminense. E o Wallace vai ser titular. Vamos golear o Fluminense, por isso que eu botei 1-0 no placar. É um sacrifício necessário. E saudações rubro-negras. Só pra dizer, o Pedro voltando, Guilherme, você sabe como é que ele vai comemorar o primeiro gol dele, né? A La Viseu contra o Corinthians. Tu lembra dessa? Não. É do dedo do meio, pô. Tá. Meu Deus, mano. Mas o Pedro é bom moço, ele não vai fazer essas coisas, não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cruz com o dedo do meio, tá ligado? Eu acho que isso é pior, cara. Mas beleza. Saudações rubro-negras. Eu tô tentando, cara. Saudações O Guilherme rubro-negras. querendo ir embora, qualquer coisa tá segurando aqui. Saudações rubro-negras, rapaziada. Saudações rubro-negras, pelo amor de Deus. Vem, Totói.